Este filme conta a história de um preso russo que machucou o joelho antes de iniciar um novo torneio de luta na prisão. Ele decide competir com os melhores lutadores apesar de seu joelho fraco para ganhar sua liberdade. Será que ele conseguirá se libertar dessa prisão cruel? Vamos descobrir em Undisputed 3 Redemption. Undisputed 3 Redemption começou depois que Yuri Boyka, o ex-campeão de luta na prisão, sofreu uma fratura no joelho depois de perder uma luta contra George Chambers há alguns anos. Por causa do grave ferimento, o poderoso Boyka agora desprezado, até mesmo desprezado por McCoy e os guardas que fazem dele um limpador de prisão. Mesmo que Boyka não seja mais um lutador, as lutas de artes marciais mistas ainda estão sendo realizadas na prisão de Chornia Shomi com Vladimir Sikol como lutador mais forte, é claro, patrocinado por Gaga. O chefe da máfia também foi promotor de Boyka e Chambers. Após a luta, Boyka, que agora parece muito diferente com cabelos longos e barba espessa, está limpando o chão da prisão quando Gaga e McCoy passam. Um dos subordinados de Gaga, que reconheceu Boyka por sua caminhada manca, ofereceu-lhe uma conta, que ele imediatamente rejeitou. Enquanto isso, Gaga aparentemente expandiu seu negócio de torneios prisionais em um torneio de artes marciais entre prisões chamado Prison Spets Competition, PSC, que reúne os melhores combatentes da prisão em todo o mundo para competir por prêmios na forma de apagar todos os registros criminais e libertação antecipada. Quando Gaga contou a Boyka sobre o torneio de artes marciais entre prisões e que ele teria uma rodada preliminar na prisão de Chornia Shomi, Boyka expressou seu desejo de participar do torneio, especialmente depois que ele não conseguiu a liberdade condicional. Mas Gaga recusou porque julgou a condição do joelho de Boyka que não permitiu que ele se juntasse à luta. Porque Boyka estava tão ansioso para respirar liberdade, ele começou a treinar a sério para colocar o joelho de volta em forma para que ele pudesse lutar novamente. Depois disso, ele cortou o cabelo e aparou a barba espessa. Poucos dias depois, logo após o atual campeão, Vladimir Sikol, derrotar seu oponente na rodada final do torneio da prisão, Boyka jogou água no homem e o desafiou para uma luta. Sikol, cuja raiva já havia explodido por causa das ações presunçosas de Boyka, imediatamente aceitou o desafio. A luta de Boyka contra Sikol foi curta, e Boyka rapidamente derrotou Sikol, tornando-se o representante da Rússia para o evento do PSC. Retornar ao ringue e provar a vitória mais uma vez aparentemente devolveu o espírito de luta de Boyka, que há muito havia sido excluído da luta que catapultou seu nome. Pouco depois, Boyka foi transferido para a prisão de Gorgon, na Geórgia. Ele se juntou a 8 lutadores da prisão de vários países que mais tarde lutariam entre si no torneio de artes marciais do PSC. Os combatentes foram então reunidos e orientados pelo diretor Kuz. Os lutadores da prisão que participaram do torneio além de Boyka foram Kraís da Croácia, Dupont da França, Mavros da Grécia, Launchai da Coreia do Norte, Silva do Brasil, Turbo da América e Dolor da Colômbia. Ao serem direcionados para suas respectivas celas, viram que os oficiais estavam limpando uma grande área do presídio que seria usada como arena de batalha. Enquanto isso, Gaga e outros dois mafiosos, Fanati e Rezo, discutem questões de apostas, onde Rezo sugere que eles apostem em apenas um lutador que tem o maior potencial de vitória, ou seja, Dolor, que também é o lutador principal de Rezo. No entanto, Gaga, que apostou na vitória de Boyka, e Fanati, que apostou na vitória de Turbo, mantiveram seus respectivos lutadores principais porque acreditavam nas habilidades de luta de Boyka e Turbo. No dia seguinte, os combatentes da prisão são levados para uma área de mineração de pedra, onde combatentes de outros países são forçados a fazer trabalhos forçados sob o olhar atento dos guardas, enquanto Dolor apenas senta ler um livro. Aparentemente, os outros lutadores só tinham permissão para treinar para se preparar para a luta por 1 hora por dia e ainda tinham que fazer longas horas de trabalho pesado na pedreira, enquanto Dolor era tratada de forma especial com sessões de sparring privadas e não tinha permissão para fazer trabalho pesado. Enquanto nas minas, Boyka discute com Turbo, que ele acha que fala demais e faz pouco. Quando os lutadores retornam à prisão para uma sessão de treinamento de 1 hora, Dolor é abordado por Kuz, que lhe dá um regime de drogas para melhorar o desempenho. Pouco tempo depois, chegou o dia do torneio. O público parecia tão animado e arriscou uma grande quantia de dinheiro para apoiar seus lutadores principais, o que realmente aumentaria os lucros de Gaga e das outras máfias. A primeira luta foi a luta de Silva contra Mavro, que ele venceu. Em seguida foi a luta de Turbo, que venceu com facilidade o croata Kraits, fazendo Fanati pular de alegria pela vitória de seu lutador. A luta continuou, e desta vez foi a vez de Boyka enfrentar um lutador da França, Dupont. Novamente ele marcou uma vitória no ringue, e desta vez marcou. Os guardas e todos os prisioneiros da prisão de Chornia Shomi apoiaram Boyka e pareciam torcer quando ele venceu a luta e avançou para as semifinais. A batalha final colocou Dolor e Launchai, onde Dolor poderia obter sua vitória rapidamente. Graças à vitória, Boyka, Turbo, Dolor e Silva avançaram para a próxima rodada. Enquanto isso, os lutadores derrotados serão levados de lá, pensando que eles seriam enviados de volta
volta para seus respectivos países. Cus ordenou que seus homens executassem os lutadores que não conseguiram avançar para as semifinais. No dia seguinte, quando os lutadores voltaram para a pedreira para fazer trabalhos forçados, Boyka entrou em outra disputa com Turbo que levou a sua luta. Então eles foram jogados em uma cela solitária muito estreita. Depois que eles foram finalmente libertados devido a algumas manipulações de Gaga e Fanati, Boyka e Turbo revelaram o trabalho forçado que tiveram que fazer e o tratamento preferencial que Dolor recebeu na prisão. Depois de ouvir em primeira mão sobre o tratamento da prisão de seus principais lutadores, os dois chefes da máfia foram direto para Cus em seu escritório. Na chegada, eles se encontraram com o mentor do PSC, Rezo, que explicou que o torneio sempre foi corrigido para garantir o maior lucro com o menor risco. O trabalho forçado é feito deliberadamente para enfraquecer fisicamente os outros lutadores para que Dolor possa vencer a luta. Rezo então sugeriu que Gaga e Fanati sacassem todos os seus ativos e fizessem suas apostas em Dolor, que pode ser uma vencedora, e foi garantida por Rezo para obter um lucro duplo. Percebendo que a lealdade a seus lutadores se estende apenas ao pagamento, Gaga e Fanati concordam com esse acordo. Enquanto isso, Boyka e Turbo novamente brigam na pedreira, mas depois encontram algum terreno comum dentro de cada um deles. Com o passar do tempo, Boyka e Turbo lentamente desenvolvem confiança um no outro e concentram sua atenção em derrotar Dolor no torneio. Depois de saber que o torneio PSC foi orquestrado pelos mafiosos que podem ter determinado o vencedor, Boyka e Turbo começam a usar o trabalho duro na mineração de rochas como parte de seu treinamento para aumentar sua força física. Um dia, quando Boyka levanta uma pedra, Turbo percebe que está com uma lesão no joelho. Ele então lhe deu uma pitada da raiz de uma planta herbácea que se acredita aliviar a dor de sua lesão. Boyka, que viu a tatuagem no corpo de Turbo, perguntou sobre isso. Turbo revelou que a tatuagem foi inspirada em seu filho e sua filha. Quando Turbo pergunta a Boyka sobre sua razão para lutar, ele diz que Deus lhe deu um presente ao se tornar o melhor lutador do mundo, então ele deve lutar e merecer respeito. Enquanto isso, em outros lugares, Gaga dobrou a aposta de acordo com a sugestão de Rezo. Nas semifinais, Boyka enfrentará Silva. A batalha entre os dois foi acirrada, mas Boyka finalmente conseguiu derrubar Silva com um soco triangular. Após ser declarado vencedor e com direito a avançar para o round final, Boyka ajudou Silva a se levantar e o elogiou pela boa luta. Mas não muito tempo depois, Silva foi executado. Percebendo que Boyka e Turbo são mais fortes do que o esperado, Rezo e o diretor Cus elaboram um plano e ordenam que os guardas da prisão derrotem Turbo a uma polpa. Quando ele caminhou para sua cela, Boyka ficou muito surpreso ao ver a condição maltratada de Turbo. Enquanto isso, Dolor confronta Boyka insultando-o, chamando de campeão do banheiro e ameaçando matar Turbo na luta semifinal. Boyka permaneceu calmo, não respondeu a Dolor e aumentou a parte de seu treinamento, especialmente trabalhando de joelhos. Por outro lado, Dolor também é vista treinando forte para a luta de amanhã à noite. Boyka não suportava ver Turbo, que ainda estava se forçando a treinar mesmo estando gravemente ferido. No dia seguinte, quando os prisioneiros são trazidos para a próxima rodada de trabalhos forçados, Boyka tenta convencer Turbo a escapar em vez de confrontar Dolor em seu estado ferido. Sabendo que Turbo já foi um soldado, Boyka elabora um plano para que Turbo possa escapar para a floresta, onde a segurança é mais leve e sobreviver tempo suficiente para eventualmente entrar em contato com o mercado negro. Turbo inicialmente discordou, mas então, outro prisioneiro revela que o lutador perdedor será executado. Então ele finalmente muda de ideia. Boyka tenta quebrar as correntes de Turbo, mas é pego pelos guardas, o que faz com que os dois tenham que lutar contra os guardas por tempo suficiente para pegar a chave. Depois de ser libertado, Turbo imediatamente correu para a floresta enquanto os guardas imobilizavam Boyka com armas. Boyka é devolvido à prisão, onde é confrontado por Rezo, o diretor Cus, e também Gaga, que lhe revela que mudou a aposta e apoiará totalmente Dolor, que já ganhou. Sabendo que perdeu todo o apoio, Boyka se compromete a esmagar as apostas de Gaga e da máfia, derrotando Dolor na rodada final. A batalha final começou. Porque Turbo conseguiu escapar, Dolor foi direto para a rodada final e lutou contra Boyka. Os espectadores e os mafiosos apostavam muito nessa luta, onde quase todos apostavam na vitória de Dolor. A luta entre Dolor e Boyka foi intensa, onde Dolor assumiu a liderança com seus bloqueios e ataques de mão muito rápidos e afiados, apoiados por seu físico maior que Boyka. Sabendo que Boyka sofreu uma grave lesão no joelho, Dolor não desperdiçou a oportunidade quando Boyka o chutou. Ele pegou o joelho de Boyka e o feriu gravemente. Dolor não parou por aí e continuou a atacar o joelho de Boyka. Perdendo sua habilidade de chutar e agilidade, Boyka se recuperou, confiando em sua resistência e tolerância à dor enquanto sobreviveu.
sobreviveu a vários golpes devastadores. Quando todos pensavam que a luta havia acabado quando Boyka foi expulso do ringue, Boyka, que vislumbrou o esfregão e o balde usado para enxugar o sangue após as lutas, que tem uma semelhança impressionante com os que ele usou durante o treinamento. Em seguida, retorna ao ringue antes da contagem de 10. Ele então tira o pano encharcado de sangue do esfregão e o amarra em volta do joelho. Ele começa a usar um novo estilo misturando elementos de luta, boxe sujo, cabeçadas e cotoveladas, luta livre e wushu. Ele finalmente derrubou o dolor quebrando sua canela e quebrando as dúvidas de Gaga e todos que pensavam que ele não poderia vencer a luta contra dolor. Em seu desespero por perder uma aposta e perder muito dinheiro, Fanati foi então ao escritório do diretor da prisão. Ele então atira em Rezo, mas o homem acaba sendo morto por Kuz. Apesar de vencer o torneio, Boyka não pode ficar livre porque os guardas ainda não encontraram Turbo. Como Boyka é responsável pela fuga de Turbo, Kuz diz que Turbo permanecerá livre enquanto Boyka será transferido de volta para sua prisão original na Rússia, ao qual Boyka responde que não se importa. Como outros combatentes da prisão que perderam, Boyka também será executado. Mas então, ele é salvo por Turbo. Boyka e Turbo então foram para o carro, onde Gaga já estava esperando nele. Acontece que Gaga nunca seguiu o conselho de Rezo e em vez disso, dobrou a aposta na vitória de Boyka. Gaga revela a Boyka que ele sempre soube que Boyka era o melhor e mais forte lutador do mundo, especialmente quando ele estava com raiva. Então ele arriscou todo o seu dinheiro pela vitória de Boyka o tempo todo e enganou os outros mafiosos. Não só isso, mas ele também foi mais longe salvando e escondendo Turbo quando conseguiu escapar. Depois disso, Gaga presenteou Boyka com uma mala de dinheiro por sua vitória no torneio do PSC desta vez. Antes de se separar, Boyka finalmente revelou seu primeiro nome, Yuri, para Turbo. Por outro lado, Turbo finalmente admite que seu nome verdadeiro é Jericho, sem perceber que Boyka tem um apreço especial por referências religiosas. Em gratidão, Boyka agradeceu a Turbo por libertá-lo. Turbo então o desafia para uma luta futura e Boyka aceita seu desafio. O filme termina mostrando Boyka saindo do carro e caminhando com uma sacola cheia de dinheiro para sua liberdade enquanto ri alegremente. A mensagem moral que podemos tirar deste filme é nunca subestimar ninguém, com base em seus antecedentes, aparência, erros do passado ou qualquer outra coisa. Este filme também mostra a amizade sincera entre Boyka e Turbo e os princípios morais que os dois mantêm, mesmo estando na prisão mais cruel que só usa lutadores para lucro. Por outro lado, Gaga, que conhece Boyka muito bem, nunca perdeu a fé em suas habilidades e cumpriu sua promessa de libertá-lo.